Fala turminha do terceiro ano, a nossa aula de hoje é de língua portuguesa e hoje nós vamos resolver juntos a atividade da Ponte do Saber de Língua Portuguesa referente às semanas 27 e 28, onde nós aprendemos um pouquinho sobre mais um gênero textual, que dessa vez foi a carta pessoal. Muito bem, então para nós continuarmos essa videoaula, você precisa ir correndo buscar o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha, pois chegou a hora da correção. Muito bem, turma, então nessa atividade nós conhecemos um pouco sobre o gênero textual carta pessoal. E nós tínhamos aqui algumas informações sobre este gênero textual. E eu gostaria que vocês acompanhassem juntos comigo a leitura dessas informações, que nos disse o seguinte: gênero carta pessoal. É um gênero que nos permite a comunicação com alguém próximo, como amigo ou familiar. As características desse gênero textual são simples, ou seja, não possuem muitas regras e estrutura para serem seguidas. Veja, o assunto é livre, geralmente de ordem íntima, sentimental. O tamanho varia entre médio e grande. Quando é pequeno, é considerado bilhete e não carta. O tipo de linguagem acompanhará o grau de intimidade entre remetente e destinatário. Muito bem, turma. Logo depois nós tínhamos aqui um exemplo de carta pessoal e nós também precisaríamos ter feito essa leitura para depois termos respondido as nossas questões. Então, vamos também ler esta carta pessoal, que disse o seguinte: Paraná, 2 de janeiro de 2021. Querido amigo Carlos, acabei de chegar, mas já estou com saudades de você e de todos os amigos da escola. Passarei o mês de janeiro aqui, no Paraná, na casa da minha avó Elza, na fazenda Santo Antônio. Aqui tem uma cachoeira linda, só que esses dias está muito frio para nadar, mas quando aparecer o sol, vou mergulhar com tudo. Aqui também tem cavalos. Meu avô Zeca está me ensinando a andar a cavalo. No começo eu tinha muito medo, mas agora estou adorando. Estou fotografando tudo para mostrar para você quando as aulas voltarem. No final do mês é aniversário da minha prima Alexandra e, como ela gosta muito de adivinhas, eu queria inventar uma com a palavra amor para colocar no cartão de presente dela. Será que seu tio que faz letras de música não me ajudaria a fazer essa adivinha? Um grande abraço da sua amiga, Júlia. Muito bem, turma, então nós acabamos de acompanhar um exemplo de carta pessoal e logo abaixo nós tínhamos algumas informações sobre o destinatário e também o remetente, que são as informações que nós precisamos colocar no envelope para identificar as pessoas envolvidas nessa comunicação. Nós vimos que na frente do envelope nós colocamos as informações do destinatário e nós também vimos que o destinatário é a pessoa que vai receber essa carta, que é o destino da pessoa. E nós temos que colocar o nome completo ou o nome da empresa, caso seja uma empresa. Nós também temos que colocar o endereço, contendo o nome da rua completo, o número, o bairro, a cidade e a sigla do estado. Nós também temos que colocar o país, caso essa carta seja para um outro país, e por fim, o CEP. Depois nós tínhamos também o verso do envelope, onde nós colocamos as informações do remetente. E nós vimos que o remetente é aquela pessoa que vai escrever a carta. A pessoa que escreve a carta é chamada de remetente. E nas informações do remetente nós colocamos também o nome completo da pessoa ou da empresa, caso seja uma empresa, e as informações do endereço, como por exemplo rua, número, bairro, a cidade e também a sigla do estado, o país, caso seja uma carta de outro país, e também o CEP. Muito bem, turma, depois de nós termos feito a leitura dessas informações, a leitura da carta e também das informações do envelope, nós deveríamos ter respondido às questões, começando pela questão de número 1, que nos perguntou o seguinte: esse gênero textual é um poema? Não, passou longe de ser um poema. Na verdade, é uma carta pessoal. Portanto, é a nossa segunda opção. Depois nós tínhamos também a questão de número 2, que nos perguntou o seguinte: para que serve um texto como esse? Também muito simples, né, turma? Nós vimos que a carta pessoal serve para a comunicação de pessoas que são muito próximas, como, por exemplo,
um amigo ou até mesmo um familiar. Depois nós tínhamos a questão de número 3, que nos perguntou quem é o remetente. Muito simples, né, turma? O remetente é a pessoa que escreve a carta. E nesse exemplo que nós acabamos de ver, o remetente foi Júlia, pois foi a Júlia quem escreveu essa carta. Depois nós tínhamos a questão de número 4, que nos perguntou quem é o destinatário. Também bem simples, bem fácil. Nós vimos que essa carta foi escrita para o amigo Carlos, que é o amigo de Júlia. Portanto, ele é o destino, ele é o destinatário. Depois, nós tínhamos a questão de número 5, que também nos perguntou o seguinte: de quem Júlia está sentindo saudades? Também muito fácil, né, turma? Se nós voltarmos na nossa carta, nós vamos ver que Júlia disse logo no começo que está morrendo de saudades do amigo Carlos e também de todos os amigos da escola. Portanto, essa é a nossa resposta para a questão de número 5. Depois nós temos aqui a questão de número 6, que nos faz outra pergunta. E nos pergunta onde Júlia está passando as férias. Como nós vimos na nossa carta, Júlia está passando as férias na casa da avó Elsa, em uma fazenda. Depois nós tínhamos a questão de número 7, que nos perguntou o seguinte: o que Júlia está aprendendo na fazenda? Nós vimos essa informação no texto e nós vimos que Júlia está aprendendo a andar a cavalo. Inclusive, ela disse que tinha muito medo, mas agora já está adorando. Depois nós tínhamos a questão de número 8, que nos perguntou o seguinte: qual foi a despedida de Júlia? Muito bem, turma, a despedida é a mensagem final onde o remetente se despede da pessoa para quem ela está escrevendo. E se nós voltarmos para o nosso texto, nós vamos ver que a despedida dela foi um grande abraço da sua amiga Júlia. Então essa mensagem é a mensagem de despedida da Júlia. Depois nós tínhamos a questão de número 9, que nos perguntou o seguinte: que pedido Júlia fez a Carlos? Nós vimos, turma, que nessa carta Júlia queria fazer uma surpresa para sua prima e, portanto, ela pediu para Carlos perguntar para o seu tio, que fazia letras de música, se era possível esse tio ajudá-la a fazer uma adivinha com a palavra amor. Portanto, este foi o pedido de Júlia para Carlos. E por fim, nós tínhamos a questão de número 10, que nos perguntou quem fará aniversário no fim do mês. Muito simples, nós vimos no nosso texto que quem faz aniversário no final do mês é a prima de Júlia, que se chama Alexandra, e por isso ela queria fazer esta surpresa com a palavra amor. Tudo bem, turma? Então essas foram as nossas atividades da Ponte do Saber de Língua Portuguesa, referente às semanas 27 e 28. Espero que todos vocês tenham conseguido fazer e tenham feito as devidas correções nos cadernos de vocês. Nós nos encontramos em uma próxima aula e eu desejo a todos vocês bons estudos. Até lá!